De um jogador sem ego nenhum até o atacante número 1 de todo o projeto. Essas são as 7 formas do Isagi em Blaylock. E a primeira delas vem lá no início, na época que ele ainda estava no ensino médio. O Isagi desde pequeno era completamente obcecado por futebol. Ele vivia pelo esporte e tinha como ídolo Noel Noah, o atacante conhecido como o melhor do mundo. Como jogador, o Isagi já tinha uma técnica decente, uma boa leitura de jogo e acima de tudo uma vontade enorme de vencer. Nessa fase o Isagi jogava como atacante no time da Ishina, só que o treinador dele não parecia tão preocupado em vencer. O foco dele era jogar em equipe, então mesmo tendo muito talento, o Isagi ficava preso dentro de um estilo que não deixava ele jogar do jeito que ele queria. E isso fica claro quando ele enfrenta o Kira Ryosuke, o famoso tesouro do Japão, mas nos minutos finais o Isagi consegue se livrar da marcação e aparece com uma chance clara de empatar o jogo. Só que ele não queria ser egoísta e ir contra o que o técnico dele sempre pregava, então ele decide passar a bola para um companheiro. O problema é que ele erra a finalização e com isso o time do Isagi perde a partida e é eliminado do torneio. Depois do jogo o Isagi fica preso naquele arrependimento de não ter chutado. E é nesse momento que ele recebe a carta do Blaylock. E assim o Isagi entra na fase da primeira seleção. No início do Blaylock, o Ego de Empate reuniu 300 jogadores japoneses para criar um projeto capaz de mudar o futebol do Japão e formar o melhor atacante do mundo. Enquanto o Ego falava, quase todo mundo ali ficou assustado e sem entender direito o que estava acontecendo. Menos o Isagi, então ele correu na frente de todo mundo e se tornou oficialmente o primeiro jogador da Blaylock. Mas antes de ser aceito no projeto, ele ainda precisava passar pelo primeiro teste. O Ego chamou aquele jogo de pega-pega. E foi nesse jogo que o Isagi quase foi eliminado, mas também ele despertou o próprio Ego pela primeira vez. E em vez dele ir atrás do jogador mais fraco, ele percebeu que aquilo não ia fazer ele evoluir. Então, sem o pensamento do antigo time segurando ele, o Isagi decidiu mirar no jogador mais forte da sala. E foi aí que o Batira se interessou nele. No fim, os dois se juntaram e eliminaram Kira. Depois disso, o Isagi e o Batira foram colocados no time Z para disputar a primeira seleção. E foi nesse time que ele conheceu os jogadores como o Tigiri e o Kunigami, que continuam do lado dele por bastante tempo. Mas foi nessa fase que o Isagi enfrentou o Barou, o Nico e o Nagi. E aí que a evolução dele começou de verdade. Na primeira partida contra o time do Barou, o time Z foi completamente dominado. E depois de passar a bola mais uma vez e ser humilhado por isso, o Isagi percebe que precisa de uma arma própria, uma habilidade que vai ajudar ele a sobreviver dentro do Blaylock. E aí que chega o jogo contra o Nico e o time Y. Foi nessa partida que o Isagi desenvolve uma das armas mais importantes dele até hoje, o chute direto. O time Z estava sendo completamente amassado pelas estratégias do Nico, mas foi nos últimos momentos que o Isagi encontrou uma brecha e salvou o time dele de ser eliminado. E de quebra ainda marca o primeiro gol da carreira dele dentro do Blaylock. Depois da vitória, o Isagi vê os jogadores do time Y chorando pela eliminação. E ele gostou dessa sensação. É tão gostoso! Mas depois dessa partida ele ainda tinha que enfrentar o Nagi, o jogador mais perigoso da primeira seleção. Logo no começo da partida o time Z já tomou 3-0. O Nagi, o Rei e o Zantetsu naquela época estavam muito além do nível deles. Foi nesse jogo que o Isagi melhorou muito a visão espacial. Ele conseguiu ler melhor a jogada dos três e encontrou um jeito de usar as próprias armas do time para virar o jogo. Começou quando o Height grudou no Rei e cortou a conexão dele com o Nagi. Foi aí que o time Z voltou para a partida. E nos últimos momentos da partida o Isagi consegue marcar um gol usando o chute direto e derrota o Nagi. No final da primeira seleção ele já tinha 3 armas bem claras, visão espacial, chute direto e um ego muito maior do que ele tinha antes. Na segunda seleção veio o maior salto do Isagi até aquele ponto. Logo nos primeiros testes ele melhorou a finalização e deixou o chute direto muito mais afiado. Mas pouco tempo depois ele encontra o Rin, o número 1 do Blaylock. Leva uma derrota que mudou o jeito dele de enxergar o futebol. O time dele com o Bashira e o Nagi foi destruído pelos 3 melhores jogadores do projeto. Foi depois daquela partida que o Isagi entendeu que se ele quisesse chegar ao topo, não dava pra tratar o futebol só como esporte. Dentro do Blaylock, perder não é só sair derrotado, era perder o próprio lugar ali. Depois dessa derrota ele começou a jogar de outro jeito. Foi ali que apareceu a maior arma dele na obra inteira, a adaptação. Na partida seguinte o Isagi e o Nagi caíram pro nível mais baixo da segunda seleção e enfrentaram o Barou e o Naruhaya. E nesse jogo o Isagi aprendeu a roubar as armas dos outros jogadores. Ele observou o Naruhaya se movimentando sem bola e conseguiu copiar aquilo no meio da partida. E ainda venceu o Barou pela primeira vez. O Isagi e o Nagi continuaram na segunda seleção e voltaram pro nível que eles estavam. Só que o mais importante daquele jogo não foi só a vitória, foi o Isagi perceber que conseguia roubar a arma de outro jogador e usar aquilo no próprio gol. E na partida seguinte ele mira direto no Barou. E a ideia de derrotar o número 1 também ficou muito mais forte nessa fase. E na próxima partida, agora com o Barou do lado deles, o Isagi usou o ego dele como isca para a própria jogada. E pela primeira vez o Barou acaba sendo usado dentro de um plano de outra pessoa. A dependência que ele tinha dos companheiros começou a sumir. E aos poucos o Isagi ia aprendendo a mandar no campo usando tudo que estava em volta dele. Mas antes de avançar para a próxima seleção ainda faltava uma coisa. Quando eles chegaram no último nível, eles tiveram que enfrentar o time do Rin pela segunda vez. Mas ele sabia que não ia ser a mesma coisa. Dessa vez o Isagi foi o único jogador em campo que conseguiu bater de frente com o número 1 do Blaylock. Mesmo assim não adiantou de nada. No fim da partida o Rin venceu com um gol de sorte. E
E ali o Isagi enxergou a sorte como parte do futebol pela primeira vez, algo que ele carrega até hoje na obra. Isso fica muito mais claro na partida contra o Japão Sub-20. Os instintos dele já tinham chegado em outro nível, e na terceira seleção, o Isagi aprende com o Hiyori a reagir no reflexo, e pela primeira vez ele ativou a Metavision de propósito, mesmo que só por um instante, mas aquele instante foi suficiente para derrotar o Shidou e o Rin. Depois disso, o Isagi conquistou uma vaga entre os 11 titulares do Blaylock, na grande partida contra a seleção Sub-20, e foi nesse jogo que essa versão dele apareceu de verdade. Agora o Isagi não estava só caçando os jogadores dentro de campo, ele conseguia mexer no movimento deles, ele usava o ego do próprio time, fazia cada um jogar no limite, e aproveitava as reações deles para controlar o campo, e foi isso que chamou a atenção do Hitoshi Sai, o melhor jogador japonês do mundo. O Sai viu o Isagi puxando a evolução de todo mundo ao redor dele, incluindo o próprio Rin, mas a partida ainda não tinha acabado, e nesse jogo o Isagi usou a sorte de verdade pela primeira vez. Ele confiou que o Rin venceria o duelo contra o Sai, então do mesmo jeito que o Rin tinha feito na segunda seleção, o Isagi apareceu no lugar certo e na hora certa, a bola sobrou para ele, e o Isagi marcou o gol da vitória derrotando a seleção do Japão Sub-20. E salvou o Blaylock. Depois daquele jogo ele ficou conhecido no mundo inteiro como o herói da Blaylock. Até ali esse tinha sido o maior feito do projeto. Depois daquela partida o futebol mundial começou a olhar pro Blaylock. Foi nesse momento que o Ego teve a grande ideia de criar a Liga Neo Egoísta. E o Isagi chegou bem diferente pra ela. Foi essa versão do Isagi que dominou completamente a Metavision. Nesse arco ele mudou completamente como jogador e quase sempre virava o centro das jogadas do time. Isso aconteceu principalmente na partida contra o Nagi e o Manshine City, quando ele desperta uma das habilidades mais fortes da obra. Com a Metavision, o Isagi encontrou um jeito completamente novo de enxergar o jogo. Ele usava a visão periférica para escanear o campo inteiro, o tempo todo, e previa o movimento do time adversário para aparecer na jogada na hora certa. Com essa leitura ele deixou de ser só um bom atacante e virou um jogador muito mais perigoso. A Metavision não deu para ele só mais controle de campo, ela mudou o jeito dele de jogar. O modo como o Isagi derrotava os outros também mudou. Agora não importava se era um aliado ou rival, todo mundo virava uma peça da jogada dele, e ele aproveitava as armas e o ego de cada jogador para abrir o caminho até o gol. A sorte que tinha aparecido na partida contra o Sub-20 também evoluiu nessa fase. Antes o Isagi dependia de aparecer no lugar certo, agora ele montava todo o caminho até esse lugar, mas nada disso teria acontecido sem o Kaiser. A rivalidade com o Kaiser e o Ness forçou ele a evoluir em cada partida. Os dois atrapalhavam a jogada dele o tempo todo, quase como se eles estivessem jogando no outro time. Então o Isagi tinha que ler o campo antes de todo mundo. Ele também teve que corrigir uma das maiores fraquezas dele, que era a perna esquerda. Isso aconteceu no jogo contra o Ubers. Antes da partida ele treinou exatamente esse ponto. E quando o Ness bloqueou o chute direto dele pela primeira vez, o Isagi mudou para a perna esquerda no meio do chute e conseguiu marcar. Depois dessa sequência ele já estava entre os atacantes mais fortes da Liga Neo Egoísta. Ele recebeu elogios até dos jogadores da nova geração mundial, como o Loreno e também do próprio Noanoa, mas nessa fase ainda teve uma mudança muito importante. Foi ali que o Isagi entendeu a diferença entre gênios como o Rin e o Shidou e jogadores como ele e o Kaiser que evoluíam entendendo o jogo. Quando ele percebeu isso, a leitura do jogo dele melhorou mais uma vez. O Isagi encontrou um jeito de enfrentar os gênios mesmo sem ter nascido com o talento bruto deles. Então com a Metavision e a adaptação ainda mais forte e o chute direto muito mais completo, essa versão do Isagi chegou ainda mais forte até aquele momento. Ele já tinha uma das maiores leituras de jogo de todo o Blaylock e também tinha ego suficiente para usar tudo isso contra qualquer jogador em campo. Mas dentro da própria Liga Neo Egoísta ainda existe uma versão que precisa ser separada das outras, que é a forma desperta dele. Na partida final da Liga Neo Egoísta, entre o Bastard e o PXG, o Isagi finalmente encontrou o Rin, só que dessa vez o Rin também despertou. Ele entrou no modo destruidor e chegou num nível que o Isagi não conseguia acompanhar, não importava o quanto ele tentava. O Isagi não encontrava nenhum jeito de vencer. Foi nessa pressão que a forma desperta dele apareceu pela primeira vez. Para superar o Rin, ele precisou largar as emoções e até as rivalidades dentro de campo. O Isagi parou de ficar preso na obsessão de vencer o Kaiser e o Rin diretamente. Em vez disso, ele só focou no caminho que deixava o gol dele mais provável. Ele enxergou mais saídas e passou a ler a partida de outro jeito. Nessa forma, ele usou a Metavision no máximo e colocou até ele mesmo como peça da jogada. Foi assim que ele encontrou uma resposta pro flow destruidor do Rin. O Rin podia ter muito mais talento físico que ele, mas essa versão do Isagi estava muito acima na leitura de jogo. E na última jogada ainda passou por cima do Kaiser e do Ness para marcar um gol que decidiu a Liga Neo Egoísta. Depois dessa atuação quase perfeita, ele finalmente se tornou o atacante número 1 do Blaylock. E lá dentro ele também passou a ser chamado de Rei Demônio e chamou a atenção de jogadores de nível mundial. Mas mesmo depois de virar o número 1 do Blaylock, essa ainda não é a versão mais completa dele. Quando a Copa do Mundo Sub-20 começou, o Isagi já era um jogador completamente diferente. Na partida contra o Sub-20 do Japão, o Blaylock ainda girava em volta do Rin. Agora o centro do time era o Isagi. Ele controlava as táticas, construía as jogadas e virava a peça que todo mundo procurava quando o time precisava criar alguma coisa. Assim como todos os jogadores do elenco, ele também recebeu um treino personalizado antes da Copa. O Ego colocou o Isagi para estudar os lances decisivos dos maiores jogadores do mundo. A ideia era fazer ele entender as jogadas cada vez mais rápido e deixar a adaptação dele ainda mais afiada. Assim ele ia conseguir ler o campo e reagir antes de qualquer um. Essa versão do Isagi já é muito mais completa. Ele analisa o jogo tão rápido que consegue roubar a arma de um adversário no meio da partida e usar aquilo na mesma hora. Foi assim que ele copiou uma técnica e marcou um dos melhores gols dele na obra inteira. Um gol que ele não ia conseguir fazer antes da partida contra o PXG. Mas essa nem foi a maior evolução. Na partida contra a França, o Isagi já mostra duas mudanças muito importantes. Primeiro aparece no X1. Antes dessa Copa, mesmo depois dele evoluir muito como atacante, ele ainda não tinha drible e físico para levar vantagem no 1 contra 1. Mas foi no duelo contra o Hugo que ele usou a sorte para levar vantagem. E ele mostrou até que a sorte podia
podia virar uma arma dele. A segunda descoberta veio do próprio ego. Depois da partida contra a França, o Isagi percebeu que o que movia ele não era só as rivalidades. O que realmente movia ele era o desejo de esmagar o número 1. Ele quer vencer o jogador chamado de melhor, tomar o controle do campo e fazer o jogo girar em volta dele. E com isso, a forma desperta dele aparece pela primeira vez nessa Copa do Mundo. A leitura de jogo e a adaptação do Isagi chegaram no maior nível que a obra já mostrou até agora. Ele também vira o centro de toda essa Copa. E olhando pra tudo que o Isagi passou até aqui, essa evolução dele ficou muito clara. Ele saiu de um jogador que hesitava na frente do gol pra alguém que hoje em dia controla o campo e carrega Blaylock nas costas. Mas essa última versão é a que melhor mostra quanto ele mudou desde o início da história.